começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento aqui no YouTube. Hoje minha bancada está completa, o M veio com força máxima, que maravilha, que espetáculo. Sejam bem-vindos, Davi Baia, Raquel Rinaldi, tudo bem? Tudo tranquilo? Ótimo. Temos uma convidada muito legal, gente, Eliana Pinto. Seja muito bem-vinda, Eliana. Obrigada, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos que vamos. A gente não sabe que horas o pessoal vai assistir, mas seja muito bem-vinda. E já apresentando a Eliana, ela é sócia fundadora da Elucida Desenvolvimento Humano, palestrante, instrutora, mentora e consultora, master coach com foco em carreira e psicologia positiva aplicada, analista comportamental, valores e motivadores de engajamento, talentos naturais, força de caráter e virtudes, estilos de liderança, tipos psicológicos, MBA em tecnologia da informação, bacharel em ciências da computação. Trabalhou por 28 anos na área de tecnologia de grandes organizações, sendo 22 como gestora de pessoas e líder de equipes, apoiando o desenvolvimento individual dos colaboradores. Há 2 anos, atua exclusivamente na sua segunda carreira, promovendo o florescimento humano. Muito legal. Então, vamos ter assunto aqui bastante, aliás, vamos ter bastante assunto nessa nossa resenha de 60 minutos. Pelo que eu entendi, se a gente não resolver os problemas da pandemia, hoje a gente aprende a como lidar com isso. É isso que é sobre o programa, então? É por aí. É isso. Bom, antes da gente começar as perguntas, Davi, vamos lá, nosso momento YouTube. Por favor, faça as honras da casa. Olha, eu acho que esse programa é mais do que necessário. Então, para a galera aí que entende que esse é um conteúdo, é um programa com conteúdo muito relevante, já se inscreve, já deixa teu like, diz para as pessoas que nós estamos aqui no YouTube de segunda a sexta, e para você motivar a gente a continuar sempre chamando pessoas de garbo e elegância, como a Eliana, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente a ranquear aqui dentro do YouTube. E tamo junto. É isso, Raquel, primeira vez que eu faço um programa com você, Raquel. Olha que legal, hein? Isso. Excelente. Estamos completos hoje aqui. Muito Boa. Bom. Por favor, Raquel. Raquel... Na verdade, é porque você fechou o texto falando em florescer, e eu acho que todo mundo precisa isso, né? Principalmente para o ano que está chegando, depois dessa loucura que foi 2020, independente da área que você estiver atuando, todos nós somos seres humanos. Precisamos de autoconhecimento, precisamos florescer como pessoa e saber lidar com as nossas questões emocionais e ter inteligência emocional para estar encarando a vida do jeito que ela é. Então, acho que a live de hoje caiu como uma luva para todo mundo. Então, se você realmente acredita nesse tema e quer convidar vários amigos, se inscreva no canal e passa o link para todo mundo, porque eu tenho certeza que vai ser muito útil. Muito bem. Se bem que é live, né? Entrevista, né? Porque entrevista, é live gravada. Né? Live gravado fica esquisito, mas a gente também brinca assim, a gente fala live gravada, mas tudo bem. Bom, vamos lá, vamos... Errei. Não, faz parte. Vamos à nossa convidada. A nossa convidada tem uma experiência assim, enorme na área corporativa, né? Na área de TI. E de 2 anos para cá ela mudou o canal, mudou de canal assim completamente. Eu queria, como primeira pergunta, te perguntar como é que foi essa transição, Eliana, de uma executiva de TI para essa transição de coach profissional, enfim, para toda uma mudança, né? Uma mudança bem uma mudança assim, bem grande. Bem grande. Mas, na verdade, né, eu gosto de falar o seguinte: eu sempre gostei muito de ser humano e de comportamento humano, principalmente, né? Então, de uma forma paralela, eu sempre me interessei por esse assunto, né? Mesmo tendo uma carreira técnica, né, vamos falar assim, eu sempre me interessei e li sobre isso, né? Fui estudando de forma paralela. Até por isso, eu acho que eu fui uma gestora de pessoas melhor, né? E aí chegou um belo momento da minha vida que eu assim, bom, eu gosto muito do que eu estou fazendo, né? Sempre gostei muito de trabalhar na área de tecnologia, mas eu também gosto de outras coisas que eu não estou tendo tempo de focar,
Então, eu achei que eu estava num bom momento da minha vida de mudar um pouquinho esse olhar, né? Mudar um pouquinho esse foco. Então, eu resolvi mudar o foco, né? Eu não deixei de ser de tecnologia, né? Eu só coloquei foco em outra coisa. Então, muito legal. e essa transição, claro, foi planejada, né? Não dá para ser assim do nada, né? Não Muito é uma legal. coisa fácil de se fazer, mas no meu caso foi bom. Estava num momento bom, né? Muito foi interessante necessário. você falar que a transição foi planejada, porque eu vejo muita gente assim acordar de um dia para o outro, fazendo a transição, querer fazer uma transição sem planejamento nenhum e depois não sabe por que não deu certo, né? Quero mudar, então vai, pede demissão e aí fica em casa, enfim. Como é que tem que ser feito isso? Não, mas isso é real, Sandra. Eu conheço várias pessoas eu também que tô rindo, mas isso. eu também conheço. Eu tô cansada desse emprego, quero mudar de área. Ok, super válido, mas vai, pede demissão. Beleza, e você vai fazer o quê? Sem planejamento algum. Não, eu tô rindo porque eu concordo contigo, tá? Eu tô rindo exatamente porque eu concordo, porque eu também conheço um monte. Já deixar também o site da Eliana, da Elucida, é www.elucida.me. Gente, a gente já olhou, é bem legal, vale a pena conferir, dá uma olhadinha lá também, que é muito interessante, muito assunto bacana. E aproveitando aí nosso correspondente internacional diretamente de Portugal, aí na Europa, Davi, diga lá sua pergunta, depois mais tarde você fala aí o que está acontecendo aí em Portugal, mais para frente, para a gente saber aí, né? Porque é sempre bom ficar de olho na Europa, que acontece aí e vem para cá. Exatamente. Mas assim, o que eu queria saber da Eliana é o seguinte, Eliana. Eu acho que a principal pergunta que a gente precisa se fazer é sempre em relação ao nosso propósito, né? Porque a gente sabe o que a gente pode ser, né? Em relação à profissão, tudo. Existe um cardápio de profissões e novas profissões, coisas que a gente pode fazer, mas o que a gente pouco se pergunta é o porquê que a gente está fazendo isso, né? Essa coisa do propósito, do autoconhecimento. Em algum momento do nosso caminho de evolução da humanidade, isso foi relegado a uma coisa um pouco mística, né? Uma coisa do propósito, de espiritualidade. Não é uma coisa muito pragmática, mas se tem uma coisa importante para a gente começar a conversa é o autoconhecimento, né? Assim, como é que você pode trazer isso, o autoconhecimento, não sei se algum exercício, alguma tarefa, algum hábito, mas para a gente tirar um pouco dessa escala mais mística, que é super válida, mas trazer um pouco para uma coisa mais cotidiana. O que a gente pode fazer, algum exercício de autoconhecimento para a gente entender se a gente está no trilho ou não? Antes, assim, excelente ponto seu, né? Acho que o ponto de partida é o autoconhecimento de verdade, né? A importância disso, né? Muita gente simplesmente não se conhece e aí vai tomando decisões erradas ao longo da vida, né? E é uma jornada, né? Não é uma coisa assim que você acorda e já entendeu tudo, né? É uma jornada, você precisa empenhar esforço para se conhecer melhor, né? E a história do propósito, né, assim, virou clichê, né, o povo começa a romantizar, né, tem um monte de coisas assim. Mas eu acho até bom, né, quando esse negócio começa a virar clichê, porque as pessoas começam a falar sobre isso, né. E, na verdade, não é místico, né, não é nada do outro mundo, as pessoas também complicam demais, né. E o grande ponto, né, o grande começo, né, que eu falo assim, é essa tal da conscientização, né? Então, primeiro de tudo, você sair do piloto automático, né? Que a gente vive no piloto automático, né? A gente começa a fazer as coisas porque todo mundo está fazendo, né? Porque está na moda, né? Porque o outro mandou, né? E você não tem aquela consciência do que é importante para você. Por que você está fazendo aquilo que você está fazendo? Né? Como que você gasta as suas horas? Né? Com o que você gasta as suas horas? Então, a primeira coisa é isso, né? Desliga esse piloto automático, né? Pelo amor de Deus, né? E depois começar a ter consciência dos seus valores pessoais, né? Das suas crenças, que são coisas que você vai construindo ao longo da sua vida, com as suas experiências, né? E cada um tem a sua, né? Então, valor e crença é como se você olhasse o mundo com uma lente específica, né? Você coloca um óculos e você olha a realidade através da sua lente. Então, você começa a entender
que você tem um valor, né? A outra pessoa tem outro valor e tá tudo bem, né? Então, quando você começa a ter autoconhecimento, isso também gera empatia, né? Porque você entende como você funciona, né? E você começa a ficar curioso sobre como o outro funciona. Então, também é uma base para gerar mais empatia nas relações, né? E você entender as suas forças. Uma coisa legal de destacar aqui até essa base da psicologia positiva, né, que é a base do meu trabalho, é assim, a gente focar no que funciona, entendeu? Que tem gente que passa, por exemplo, uma vida tentando fazer uma fraqueza virar fortaleza, né? Então, eu sou bom nisso aqui, né? Não sou bom na outra coisa, e aí o que todo mundo faz, inclusive eu, foca naquilo que você não é bom, né? Então, estuda para passar de ano, não é isso? E tem que estudar mesmo para passar de ano, né? Ter noção das suas fraquezas é importante para aquilo parar de te atrapalhar. Mas você não pode focar só naquilo. Você tem que focar também nas coisas que você já faz bem, nas coisas que você gosta, nas coisas que você ama, né? O grande problema, né, da maioria das pessoas é que só foca na fraqueza, né? E aí você melhora aquilo que você não era bom, né? Você para de focar naquilo que você era bom e você vira uma pessoa mediana, né? Ou medíocre, né? Você tem que focar também nas suas forças. E essa é a grande base da psicologia positiva, né? É o famoso foca no que funciona, né? Porque é ali que você vai brilhar, é ali que você vai se destacar. E aí, quando você fala de propósito, o que é o propósito? Falando de uma forma muito simples. É você, no dia a dia da sua vida, seja lá o que for que você estiver fazendo, você usar as suas forças. Ou seja, você ser o melhor que você é, entende? Então, é você devolver para o mundo, né, nas relações que você tem, aquela coisa que você tem como força mesmo, né? Então, isso é viver o propósito. E aí tem muitas maneiras de fazer isso, né? Então, vamos supor que eu tenho uma força aqui de pensamento crítico, né? Eu tenho um senso crítico muito bom, é a minha principal força. E aí, como é que eu posso usar isso no dia a dia? Pode ser em várias profissões, pode ser em todos os momentos, né? Com a minha família, com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. Então, viver o propósito tem a ver com isso, entendeu? Você colocar em comportamentos, né, em ações, as forças de caráter que você tem, né? E diz o seguinte, Eliana, tem gente que fala muito, eu escuto muito algumas pessoas falando, tem que gostar de mim do jeito que eu sou, se não gostar, um abraço. Eu acho um pouco, a gente está, né, um momento muito polarizado e muito radical, né, em determinadas situações, e eu acho que essa frase é uma frase um pouquinho radical também, né, porque quem não muda não cresce, né, quem acha que sabe tudo não sabe nada. Então, assim, na verdade, como é que você vê essa famosa frase, tem que gostar de mim do jeito que eu sou, e se não gostar, um abraço? Isso é bem, bem interessante, né? Primeiro ponto é assim, a gente entender que as pessoas são diferentes, né? E a gente respeitar as diferenças, né? E a gente, inclusive, crescer nas diferenças, né? A gente entender que a complementariedade e as sinergias também, né? São coisas importantes para um grupo ficar mais forte, né? Só que é isso que você está falando, né? Não gosta de mim, um abraço, né? Também não é assim, né? Porque a gente vive em sociedade, né? E todo mundo tem um ponto para desenvolver, todo mundo, né? E para ceder também, né? Você saber ceder. Né? Exato. Eu acho que o grande ponto aqui, a palavra-chave é adaptação, né? Então, e você muito respeito pelo outro. Então, você, quando vai se comunicar com o outro, você tem que se adaptar ao jeito do outro e não querer que ele se adapte ao seu. Que isso também é uma coisa bacana, que é assim, a gente ter consciência das coisas que a gente tem controle, né? E aquelas coisas que a gente só influencia ou nem influencia. Tem gente também que só foca na coisa errada, né? Então, eu quero mudar o outro. Não, você não tem controle nenhum sobre o outro.
você tem sobre você mesmo, e isso já é difícil o suficiente. Então, assim, quando você for se comunicar com alguém, você se adapta, não fique esperando que o outro se adapte. E aí a comunicação fica boa, né? Agora, se tem aquele ponto que a outra pessoa, né, tem um valor pessoal que que te agride muito, vamos dizer assim, né, muito oposto ao seu, né, você não precisa atacar a pessoa, né, mas você pode escolher, por exemplo, não conviver com ela, se é uma coisa que te agride muito. E você refletir, por que será que aquilo está me agredindo muito, né? Verdade. É aquelas questões do conflito perpétuo, né, que a gente fala. Tem coisas que sempre vai ter conflito, por causa desses valores pessoais que a gente foi construindo ao longo da vida, né? Então, ao invés de eu querer mudar o outro e achar que o outro não muda porque é teimoso, né, eu tenho que aceitar aquilo e começar a refletir, por que será que aquilo é tão importante para ele? E por que será que isto é tão importante para mim? E a gente focar nas coisas que dá para mudar, né? E essas coisas que não dá para mudar, você só administrar, né? Então, você fala da polarização, né? Eu vejo muito isso, né? É os nossos conflitos perpétuos e que a gente tem que saber administrar isso e respeitar, né? Você não precisa casar com a pessoa, né? Exatamente. Com a pessoa, mas respeito. Exatamente. Né? Eu acho que isso é fundamental, principalmente na polarização, fundamental. Você discordar é um direito, né? É até interessante você discordar. Agora, tem que respeitar, né? A sua opinião é uma, da pessoa é outra, tem que respeitar. Eu vou passar a bola para a nossa PhD em LGPD, nossa super PhDeusa, né? Raquel Rinaldi, especialista assim, fora de série, está fazendo vários workshops, vários cursos também em LGPD para você, fazendo um jabá aí da Raquel, para você que se interessar aí no assunto, é um assunto muito legal, muito atual e polêmico. Siga a Raquel nas redes sociais, no Instagram. Se o editor puder também, coloca aqui para a gente poder incorporar, né, esse curso aí, fazer o curso... Pode colocar aí, ó, professoraraquelrinaldi.com.br. Muito bem, então é contigo, Raquelzinha, é com você aí, a pergunta é toda sua. Então, a Eliana deu uma verdadeira aula, né? Porque ela falou em vários pontos que muitas pessoas, às vezes, se negam em refletir e seguem naquilo que ela falou do piloto automático. Eu, particularmente, vejo muito isso no direito, porque o direito trabalha com a questão do concurso público. E parece que, muitas vezes, o concurso público ele é oferecido como um pote lá de ouro no final do arco-íris. A pessoa não pensa para que ela está fazendo prova, ela não pensa que ela irá trabalhar depois que ela passar na prova. É verdade isso, tá? Diálogos e diálogos com concurseiros. E primeiro, ela não pensa que ela vai ter que trabalhar. Na verdade, prova e depois aposentadoria. A prova eu vou à praia. Ficou meio esquecido, né? Eu já vi concurseiro discutir o seguinte: olha, esse cargo aqui só trabalha terça e quinta, viu? Eu tenho um primo que trabalha lá, fiquei sabendo. Então, esse aqui é melhor porque é só terça e quinta. O outro já trabalha quarta-feira. Eu já passei por esse tipo de situação. Eu digo isso porque eu já estudei para concurso. Na verdade, eu fui fazer direito. Eu fui atriz muito tempo e fui fazer direito com um plano B para fazer concurso. E quando eu entendi o que era e que eu não me encaixava nas profissões, eu me vi refletindo sobre aquilo. Mas eu percebi muitas pessoas no piloto automático nessa área do direito. Vou fazer porque me dá a bendita estabilidade, né? A zona de conforto eterna que muitas pessoas não querem sair e querem... É isso, passou e tem aposentadoria. Então, eu percebi muitas pessoas nesse piloto automático, sem fazer uma autorreflexão, e aí sem ter o que a Eliana falou, que é a própria produtividade. Sem perceber que estavam absorvendo algo que muitas vezes não tinha conexão com o seu próprio eu. Né? Estou fazendo porque vou ter um salário fixo e não vou ser mandado embora nunca. Ou vou ter estabilidade. Aí um amigo meu fez uma prova e passou para o Acre. E ficou 2 anos desesperado fazendo outras para poder ir para outro lugar. Eu não sabia se eu dava parabéns ou não, porque imagina, você sai do Rio de Janeiro para ir para o Acre, eu não sei, enfim, cada um tem seu gosto, mas eu acho que deve ser uma adaptação difícil. E vi situações bizarras de pessoas pedindo exoneração depois. Fala, como é que o sujeito ficou anos para passar, porque não é algo simples,
você vai passar em meses. Hoje, leva-se uma média de alguns anos para passar. Raramente se passa em menos de um ano. E pede exoneração. Eu tive um caso de um conhecido juiz que ficou 3 meses trabalhando. Ficou enlouquecido. Não tinha ideia do que era ser juiz, não tinha ideia do que era lidar com processo, porque nem advogado tinha advogado direito. E foi por conta do salário e da estabilidade. Então, eu pergunto para a Eliana, é muito comum você ver pessoas que se violentam, se é que eu posso chamar assim, dessa forma e entram num piloto automático? É mais comum do que a gente imagina? É muito comum. É muito comum. Às vezes, assim, tem aquela nuance, né, dentro de uma área, por exemplo, como tecnologia, né? Eu conheço muita gente de tecnologia. A área de tecnologia é muito grande, né? Tem software, tem hardware, tem mais isso, mais aquilo, né? Tem várias coisas. Então, mesmo dentro dessa área, tem essas coisas, né? Eu tenho mais jeito para uma coisa e menos para outra, só que eu não tenho essa clareza. Mas tem também diferença de áreas completamente diferentes, né? Tem uma brincadeira, né, que a gente gosta de fazer, tem até charge, né, com isso, que é aquela história de peixe em vaga de macaco, né? Não sei se vocês já viram isso. Não, conta pra gente, conta pra gente. É isso? É que assim, ó, o meu autoconhecimento é tão mínimo, né, que eu não tenho consciência de que eu sou um peixe, né? Portanto, eu nado bem pra caramba, né? Mas eu não sei subir em árvore. Mas eu vou lá e me candidato a uma vaga de macaco. Né? E como o recrutador também não consegue perceber que eu sou peixe, ele me contrata, né? Às vezes o meu gestor lá na empresa, né, também não tem essa capacidade, ele fica exigindo que eu seja macaco, né? Então a minha vida vira um inferno, porque eu sou avaliada por subir na árvore, né? Só que eu não sei subir na árvore. E ali tem um talento desperdiçado, vamos dizer assim. Verdade. Então, eu começo a definhar, né? Que é o oposto do florescimento. E esse inferno que você está falando, ele reflete em várias áreas, né? Na vida pessoal, na vida profissional, né? Fica tudo um caos. Sim. Isso gera doença de verdade, né? Então, uma famosa, né? Que está um monte de gente. O famoso burnout, por exemplo, né? Chega na quarta-feira, você não aguenta mais. Né? É o famoso sextou, né? Não é todo mundo lá, né? Fica esperando o fim de semana, porque não aguenta segunda a sexta. Né? Então, se você está muito fazendo os hashtags sextou, tem um problema aí. Né? Você não precisa ser feliz todo dia, sabe? Não é isso, né? Não é viagem na maionese, né? Mas se você odeia o seu trabalho, tem alguma coisa errada, com certeza. Né? Olha, então, essa questão... Eu queria só esclarecer o seguinte, Davi, é que a gente acabou de perder a audiência forte lá do Acre, porque a Raquel explodiu o Acre com a gente aqui, mas tudo bem, o Acre deve ser uma porcaria. Eu quero não. Coisa assim. Peraí, eu vou até me desculpar e quero esclarecer, porque esse rapaz é um rapaz totalmente tecnológico que vivia enfiado em shopping. O perfil dele era esse. Shopping center o dia inteiro. E você quer dizer que não tem shopping no Acre? Também, tá piorando, Raquel, deixa quieto. Melhor ficar calada, desculpa se eu sou do Acre. Mas, enfim, a gente já perdeu. A gente já perdeu a audiência em Portugal. Então, vamos fazer o seguinte: eu vou ao Acre e vou fazer o próximo programa eu vou fazer do Acre. Assim que a pandemia acabar, eu vou para o Acre. Raquel, olha só. Tem shopping no Acre, o Acre é um lugar desenvolvido, você pode chegar lá no estacionamento, no Valet Park, deixar seu cavalo, sua charrete. O Acre tem que ser respeitado aqui nesse programa. É verdade, é verdade. Olha, bora. A gente já fala piada de português, já fica zoando botafoguense. Tá? Por falar em botafoguense, a Eliana é corintiana, viu, gente? Corintiana a gente não costuma brincar muito não, porque tem uma certa, digamos assim, simpatia com o Flamengo, né? Aqui a bancada toda flamenguista, praticamente é Fla-Press, enfim. Mas, assim, deixando o Acre para lá, né? Voltando aqui para as conversas, Eliana, você conhece o Acre? Não, desculpa, não é essa pergunta. Salva aí, Sandro. TI é uma área que, até onde eu sei, até onde eu conheço, é uma área predominantemente masculina. Não sei se a coisa já deu equilibrada,
mas é uma área de muito, né, muito masculina. E hoje está muito em voga o empreendedorismo feminino, né, e eu acho isso muito bacana. Eu acho que a gente tem mais aqui incentivar mesmo e cada vez mais a gente ficar em pé de igualdade, inclusive com salários e tal. A título de curiosidade, a sua experiência também, eu estou errado, né, nessa análise ou já melhorou nesse sentido aí? As mulheres já conquistaram mais espaço nessa área ou ainda é predominantemente masculina? Olha, a maioria ainda é masculina, né? Só que tem muito mais mulheres hoje em dia do que eu via há 20 anos, por exemplo. Né? A época de faculdade, por exemplo, né? Você, sei lá, contava nos dedos de uma mão só quantas mulheres tinha na sala, né? Hoje, nas organizações, tem muito mais mulher. Isso é mais comum e tem incentivo. Tem algumas empresas que buscam especificamente, não, peraí, deixa eu mesclar aqui um pouquinho, deixa eu procurar só mulheres. Eu conheço muitas lideranças femininas na área de tecnologia, né? Então isso está mudando, mas a maioria ainda é masculina. Acho que é uma coisa difícil de virar, né? Ou de equilibrar. Ele precisa de tempo, na verdade. Né? Tem áreas que, inclusive, a minha área de comunicação, ela hoje é predominantemente feminina. É uma área que, de fato, é impressionante como é que as mulheres dominaram essa área. Eu acho muito bom isso, inclusive. Acho muito legal. É uma sensibilidade diferente, é uma pegada diferente. Eu acho muito legal. Mas eu vou te falar o seguinte, hein, âncora? Na área de TI, por exemplo, realmente tem muito mais homem do que mulher. Só que aí é uma visão, enfim, não estou me baseando em dados nenhum, mas eu acho que é muito mais provável até que uma mulher seja promovida na área de TI, alcance um posto de gerência, do que um homem, porque o homem ele tem a cabeça mais exata e a mulher a cabeça mais humana, assim, né? Falando superficialmente. Então tem mais homens na área de TI. Só que quando você precisa de um cargo de liderança, você precisa de alguém que já tem aquele tato mais de treinamento, que já tem mais uma empatia, um soft skill que a mulher tem mais natural do que o homem. E aí na área de liderança, você pode pegar ali, olha para a área de TI, tem 10 homens e uma mulher. Talvez essa mulher ela tenha enfim, ela tenha ali uma condição de liderança ali, de treinamento, de observar mais a galera do que os outros homens. É uma observação interessante. Eu diria que depende da organização, né? Tem organização que valoriza mais esse tipo de coisa, né? Tem organização que valoriza o gestor técnico e não o gestor que desenvolve pessoas, né? Então, depende muito, sabe? Ainda mais na área de tecnologia tem muito disso, né? O gestor tem que continuar sendo técnico. Aí a gente não consegue ir para esse caminho de desenvolvimento, né? Infelizmente. Verdade. Gente, chegando aqui a nossa metade da nossa entrevista, mais ou menos, a gente tem o nosso momento audiência. Então, o nosso momento audiência é aquele momento em que a gente prestigia você aí do outro lado da telinha. A gente lê suas mensagens que vocês mandam para a gente, lê post, por aí vai. Lembrando sempre que é só para quem está inscrito no canal. Quem não está inscrito no canal, não rola da gente ler aqui. Enfim, tem que ter reciprocidade, né? Senão não é legal. E, aproveitando também, gente, eu vou ler aqui alguns posts que mandaram para a gente, vou colocar aqui na mesa, mas, olha, comentários só se quiser, porque o hype da internet, às vezes, é meio nervoso, né? Sempre é política, e às vezes alguma coisa pontual da semana, às vezes é fofo, às vezes é mais revolt. Hoje eu acho que está até mais fofinho. Mas vamos lá. Começando aqui com o Sérgio. Ele manda para a gente o seguinte: a maneira como avalio minha vida abre aspas, sou melhor do que era no passado? Boa, né? Essa é legal. Começamos bem. A Gisele, ela fala o seguinte: benditas sejam as pessoas que nos querem bem. Aí, hoje estamos fofos, gente. Estamos legais. Por enquanto, estamos indo bem. Aqui eu fico elogiando, daqui a pouco vem uma coisa assim, bem braba, bem forte. A Giz, que inclusive já esteve aqui no programa,
ela fala o seguinte: se você se juntar com pessoas que são, entre aspas, as melhores do mundo naquilo que elas fazem, aos poucos você passa a beber dos resultados das suas experiências. As caídas de ficha, a partir disso, te economizam livros e décadas em tempo. Aí eu vou só fazer um parêntese. Eu acho que, na minha modesta opinião, economiza muito tempo. Agora, livro depende. Não, economizar livro não é sempre legal, sinônimo de ser legal. Essa palavra não combina, né? Livro e economia... não combina. Aí eu só faço um parênteses. Mas, até porque se você tiver duro, vai no sebo, né? Não, e se ela quis dizer livro técnico, de não estudar tanto, porque tem pessoas experientes, pode até... Aí eu posso até concordar um pouco mais. Mas economia com livro, realmente eu também fico com um pouco de receio. Estou contigo, Sandro. É isso. Vamos lá. Teve um aqui que foi muito bacana, o apóstolo Arnaldo teve aqui já... bem no início do M, é um cara sensacional. Até a gente está chamando ele para a gente bater outro papo aqui mês que vem, ou enfim, mais para frente aí a gente está chamando ele. Pessoa muito bacana, amigo lá de Petrópolis. Ele bota o seguinte: os 4 cavaleiros do Apocalipse. Coach de empreendedorismo, crossfiteiro, cinéfilo que critica quem assiste filme dublado e vegano. Olha, ele não é fácil, não. Multifacetado esse aí, hein? É impressionante. É engraçado, eu vou aproveitar até esse post dele e essa brincadeira dele aqui, até para fazer uma pergunta agora para a Eliana, com relação a essa... O coach, ele ficou tão assim, digamos, ele entrou numa seara tão forte, porque de um tempo para cá, muitas pessoas que ficaram desempregadas, muitas pessoas que até não sabiam o que fazer, acabaram entrando nessa pegada de coach e se popularizou demais. Inclusive, tem muita gente que não se preparou assim como deveria se preparar. Tem muita, digamos assim, vendedor de vamos falar logo um 71, né? Tem muito picareta na história. Eu queria falar uma palavra mais suave, mas não dá. Entendeu? Tem muita gente que fica com blá, 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 e não precisa ir muito longe, não. Se você entrar no LinkedIn, você já acha um monte. Eu acho, Sandro, que tem muita gente que não sabe o que é ser coach, acha que ser coach é dar um conselho qualquer, é deixar a pessoa mais animada, e aí eu sou coach, entendeu? Eu chego lá e falo o que você tem que fazer da sua vida, porque é muito fácil olhar para a vida do outro e dizer o que tem que fazer. Eu não faço na minha. E aí eu sou coach. Não sei se você está tendo essa confusão também. Muita gente que não se prepara, né? O termo ficou, às vezes, de um tempo para cá, o termo ficou muito pejorativo. Eu vejo isso, inclusive com amigos de universidades. Eu sou professor universitário, acho que a gente até brinca. Quando a gente fala, fulaninho coach, aí fica aquela coisa meio pejorativa, que é o que a gente sabe que é um assunto muito sério, né? Que é uma área muito séria, mas que acabou ficando banalizado, né? É verdade, você tem razão, isso aconteceu mesmo, e o curioso é que isso acontece no Brasil, né? Não no resto do mundo. E você tem que tomar o cuidado de escolher um coach sério, né? Porque picareta tem mesmo, e eu diria assim, tem em qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Não só na profissão de coach, né? Tem qualquer profissão. Que coach ficou em evidência há um tempo, né? Ficou em evidência. É verdade. Então, antes de você contratar né, procure saber qual é a experiência dele, em que instituição estudou, né? O que ele procura fazer. Mas é isso mesmo, isso aconteceu, infelizmente. Porque é uma coisa muito bacana, né? Só que as pessoas, sei lá, às vezes lê só meio livro, não é? E já sai falando que é coach. Com certeza. Não lê nem o livro inteiro, por exemplo. Né? Olha, eu não vou citar nomes, não, para não dar confusão e não dar processo, apesar que a gente tem um advogado aqui na bancada, mas eu conheço vários. Vamos falando só mal do Acre, não vamos falar mal de coach, não, porque o Acre a gente já queimou mesmo. Não, quer ver? Você pode... o Acre, né? Tem ninguém do Acre aí, não? Mandou mensagem, não? Ainda não. Não tem vai ter no próximo programa, vai ter. Não, então, mas você pode me usar como daqui exemplo. Daqui a 2 semanas esse programa chega no Acre, eles vão reclamar. Tá piorando, mas vamos lá. Então,
Então, vocês podem me usar como exemplo. Eu fiz um curso de coach, tem 2 anos, mas para autoconhecimento. Então, eu passei por um curso intensivo de 10 dias seguidos. Eu queria, na verdade, saber muito de PNL, e o coach toca nesse assunto. Então, eu achei fantástico, eu até quero fazer um curso de PNL. Mas o exemplo que eu quero dar é o seguinte, eu obtive o diploma e não me considero coach. Eu acho que aquilo ali foi um direcionamento inicial. Se eu quiser desenvolver a profissão de coach, eu vou ter que estudar muito, mas muito. Ler muita coisa e praticar bastante. Não é meu foco, mas ainda assim eu quis fazer. O que eu quero dizer é que não é porque eu tenho um diploma que eu saio por aí falando, gente, eu sou coach. Porque eu acho que é algo muito além. E, infelizmente, as pessoas não têm essa noção. Elas fazem um curso que só dá um norte, porque eu acho que todo curso é um guia de orientação, depois você tem que aprofundar, e se intitulam especialistas naquilo, né? Verdade. E a gente que tá... E o público não sabe diferenciar, muitas vezes. A questão do coach é que a barreira de entrada é muito pequena, né? Então, assim, para você se tornar um coach, você não precisa de nada credenciado pelo MEC, por exemplo, né? Você pode fazer um curso... eu também fui muito nessa pegada que você falou, Raquel. Você estava procurando também autoconhecimento e fui fazer um curso de coach. Pô, busquei o curso do Tony Robbins, pô, o cara mais conceituado. Você foi no top, né? Exatamente, mas assim, é uma preocupação que eu tive comigo mesmo. Então, vamos aprender direto da fonte, né? Eu entrava em contato com as empresas de coach e, por que essa empresa é boa? Porque o cara se formou com o Tony Robbins. Então tá bom. Então, estão fazendo Tony todo Robbins. mundo é bom porque se formou com ele, deixa eu ver se o cara ensina, né? Para mim também, então vamos lá. E aí eu parti nesse caminho. Mas a questão é que no Brasil as coisas se resumem muito ao meme, né? A gente tende a memetizar muito as coisas, né? Então, às vezes, uma discussão legal de 1 hora ou de 30 minutos, elas são resumidas a 20 segundos, né? E aí você perde muito o contexto das coisas, você perde a profundidade das coisas, e aí acaba que as coisas viram meme, né? Então, o coach passa a ser aquele cara, antigamente era o consultor, né? O cara, quando ele estava desempregado, ele não dizia que ele era desempregado. Se ele tinha uma formação em administração, em economia, eu sou consultor. Aí agora o cara, não, é coach, e aí vira aquela coisa do todo mundo é coach. E o coach... A memetização do coach é simplesmente um cara que ele é uma frase, sabe aquelas frases de caminhão? O cara é uma frase de caminhão ambulante. Então, para tudo, o cara tem uma coisa para dizer que você é especial, que você é motivação. Mas o coach, muitas vezes, é para dizer o que você não quer ouvir, né? Claro, que é aquilo que vai te transformar, né? Mas não é um massageador do seu ego, né? Peraí, deixa eu ligar aqui que eu quero ouvir a mensagem de hoje. Eu acho que a grande função do coach é justamente ser um quebrador de egos, né? Um massageador de egos, isso é outra coisa que você precisa. Mas... É um puxa-saco, massageador de ego é um puxa-saco. Exato. Não, mas é ajudar a pessoa a acordar, na verdade, né? E ver, aquilo que a gente falou, vamos sair do piloto automático, né? E ajudar ela a trilhar aquele caminho para ela se desenvolver, né? Mas é o problema das generalizações, né? Então, é assim, uma coisa é fazer o curso para mim mesmo, né? Para autoconhecimento, como vocês dois falaram. Outra coisa é você se especializar, né? Fazer vários cursos como eu fiz, né? Para você poder ajudar o outro efetivamente, né? E posso pegar esse gancho aqui e falar um pouquinho mais, que a gente falou primeiro da conscientização, né? Mas como que a gente faz para daí desenvolver o caminho do florescimento, né? Bora! Que uma das bases do meu trabalho, como eu comentei, é a psicologia positiva, né? Então, rapidamente, né, o que é isso, né? O que difere da psicologia tradicional? A psicologia tradicional, ela assim, busca tirar a dor, né? Resolver uma doença psicológica, por exemplo, né? Tratar um distúrbio, né? Ter muito foco assim, em tirar a dor, resolver problema, vamos falar assim, né? Já a psicologia positiva, ela olha assim, o foco no que funciona, né? Bom, e aqueles indivíduos que não têm essas patologias, né? Que não têm
não sofre desse tipo de doença psicológica, né? Como é que a gente trata dessas pessoas, né? Como que a gente faz o ser humano usar o seu máximo potencial? Que essa é a definição de florescimento humano, inclusive, né? Então, eu entender o que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor, e eu usar aquilo de fato, né? Então, eu conhecer minhas forças e usar minhas forças todo dia. O peixe sabendo que é peixe, né? O peixe sabendo que é peixe, exatamente. E ir para o trabalho certo, né? E nadar todo dia, não é isso? Então, a psicologia positiva tem muito a ver com isso, né? E aí, o bacana desse negócio que tem instrumentos, né, científicos. Aliás, né, todo o meu trabalho é baseado em ciência, né? Não é aquela coisa de frase de caminhão que nem a gente brincou aqui agora, né? E a psicologia positiva tem muito estudo, né? Tem muita base científica. E olha só que legal um trabalho que foi feito, né? Christoph Peterson e Martin Seligman, né? Martin Seligman considerado o pai da psicologia positiva. Eles fizeram um trabalho para descobrir assim quais são as virtudes humanas, né? Quais são as forças humanas. E aí eles investigaram, estudaram, assim, desde documentos muito antigos, antes de Cristo, né? Documentos de religiões, né? De culturas. Então, assim, atravessando tempo, culturas, né? Um monte de coisa para descobrir o que a humanidade valoriza. Né? Então, estudaram bastante isso. E eles chegaram numa conclusão que todos os humanos, né, têm 6 virtudes, né, e 24 forças de caráter. Né? Essas 24 forças, elas são agrupadas nessas 6 virtudes. Né? Então, todos nós temos, ou seja, ele não fala de fraqueza, fala de força, todos nós temos. A diferença de uma pessoa para outra é o quanto aquela força está desenvolvida, né, o quanto eu tenho preferência por usar aquela determinada força. Né? Então, tem um teste, né, que faz, né, tem um instrumento que a gente faz que ordena essas 24 forças, né, para cada pessoa, e aquelas primeiras, que são as que eu tenho preferência de uso, a gente chama de força de assinatura, né? E aí, olha que bacana, quando eu falo de força de assinatura, também diz o seguinte, quando eu uso de forma consciente as minhas forças de assinatura, todo dia, né? Isso me traz bem-estar, né? Bem-estar, felicidade. Ou seja, a gente está indo para o caminho do propósito, né? Eu usar minhas forças nas coisas que eu faço. Isso me traz bem-estar. E, além disso, eu faço bem feito aquilo, né? Porque eu sei fazer, eu gosto de fazer, não vejo a hora passar, né? Ao invés de eu me sentir exausto, eu me sinto energizado, né? Então, tem aquela coisa de eu ter sensação de menor esforço, né? E eu me energizo fazendo, ao invés de ficar exausto. Então, é um caminho de eu ter mais realização no que eu faço, né? Bem-estar e realização. Né? Então, tem, inclusive, uma das teorias, né, de bem-estar e felicidade, do Martin Seligman, né, que ele fala que o florescimento humano, né, o bem-estar e felicidade, tem 5 pilares. Né? Um deles são as emoções positivas, né? Ao invés da gente só focar em não ter emoção negativa, né, que seria, por exemplo, medo, raiva, tristeza, né, inveja. Ao invés de eu evitar isso, eu tenho que procurar também ter emoções positivas, mas assim, de propósito, entendeu? Acho que o grande ponto, assim, é sempre ter consciência, né? E o que são emoções positivas? Por exemplo, interesse, orgulho, alegria, divertimento, né? Coisas assim. Então, eu buscar provocar essas emoções, né, de forma consciente. Né? Então, um pilar é esse, emoções positivas. O outro é engajamento, que eu falei um pouquinho aqui. Né? Então, engajamento com o que eu estiver fazendo. Né? Não é assim, nossa, eu preciso mudar de profissão, preciso mudar de... Não, você tem que resolver você, né? Se você não resolve você, se você muda de emprego, você leva um problema com você, né? Então, você tem que ter engajamento no que você está fazendo agora. E como é que faz isso? Usando as suas forças.
né? Então, como é que eu faço para usar minhas forças com o que eu estou fazendo agora, né? Outro é o de relacionamentos, né? Relacionamentos positivos, é o terceiro pilar aqui. Então, eu preciso saber me relacionar e ter relacionamentos produtivos, né, na minha vida, né? O outro é de significado, então, eu entender o significado que está por trás do que eu estou fazendo, né? Eu entender que tem valor o que eu estou fazendo, né? E eu entregar valor para mais alguém além de mim, sabe? Aquilo é importante para mim, mas pelo menos para mais uma pessoa, né? Quando eu extrapolo isso além de mim, sabe? A gente começa a falar de significado, né? E, por último, a realização, né? Então, eu tendo isso tudo, eu consigo estabelecer objetivos, porque eu tenho clareza do que é importante para mim, né? Então, eu estabeleço objetivos e eu realizo aqueles meus objetivos. Então, quando eu trato essas 5 coisas, né, com consciência, né, com planejamento, é o caminho do florescimento, né? É eu ser o meu melhor aí e focar nas coisas que funcionam para mim, né? Então, eu consigo fazer o bem para mim e para quem me cerca, né? Olha que aula, viu? A gente poderia fazer um paralelo do que você falou, que me lembrou muito a pirâmide de Maslow, né, das necessidades humanas. Então, quer dizer, isso aí. Né, me lembrou muito isso. Então, isso aí faz parte, inclusive, de disciplina que eu leciono. Então, aí você falou, agora me veio direto a pirâmide de Maslow, e você falou de energia, né, cultivar energias positivas. Eu acho isso fundamental, principalmente nos tempos de hoje, né, que a gente vive tempos difíceis, né? Eu acho isso muito importante, você não deixar se levar. Por mais que o cenário não esteja lá não está nada agradável com relação, né, à falta de algumas perspectivas e muita gente morrendo, né? A gente está, cada dia que passa, tendo muitas mortes e tal, isso mundo afora, tá? Eu não estou dando uma de Rede Globo aqui, fazendo sensacionalismo, porque hoje ver a Rede Globo está difícil, porque também é só sangue, né? É só morte. Mas, enfim, independente disso, eu acho que você ter essa energia positiva nos tempos de hoje, eu diria que é fundamental, é questão de saúde, né? Questão de saúde, porque senão você pira, né? Se você parar para deixar o medo tomar conta de você, ainda mais de novo com essa iminência de lockdown e tudo mais. Mas às vezes eu percebo que a gente tem que se treinar para manter essa energia positiva e para aprender a ter pensamentos positivos, porque a gente encontra muita gente negativa. A própria televisão, você falou, a gente liga a televisão e parece que os programas eles se alimentam de notícias ruins, né? Você não tem um programa que tira um dia para falar notícia boa, e devem ter coisas boas acontecendo, né? Não é possível. Mas a gente consome o negativo de uma forma muito maior do que o positivo, então a gente fica mal acostumado, né? E o ponto assim, né? Você está falando de ter pensamento positivo e tal, né? Precisa ter, né? Mas precisa ter também, mais do que o pensamento positivo, você precisa ter atitude positiva, né? Porque você também só ficar pensando não resolve nada, entendeu? Você tem que entrar em ação, né? E é uma coisa que dá trabalho, né? É uma coisa... criar estratégia, né? É uma jornada, né? Então, primeiro de tudo, eu tenho que ter a consciência, né? Entender por que aquilo é importante para mim, né? Para daí você ter essa motivação intrínseca em fazer o negócio, né? Porque não é assim mágica, né? Não, você precisa se esforçar. Então, por exemplo, hoje, aconteceu uma coisa aqui que me deixou chateada, estou triste. Então, assim, viva a sua tristeza, isso é uma parte importante, né? Você tem que passar pelo processo, né? Não pode negar. Sai daquela síndrome de Instagram, né? Todo mundo está feliz 24 horas por dia. Não, isso não existe, né? Não, então, porque a gente pelo processo. Cobra isso. Ai, por que eu tô triste? Na vida, porque tá triste, acontece. Enfim. Isso mesmo, tem que passar, tem que viver a emoção, né? Tem essa cobrança humano, e esse excesso que a gente vê de felicidade o tempo todo. Parece que a pessoa tem que estar feliz 24 horas por dia, né? Enfim. E não tem que, né?
Mas, na verdade, é assim, né? Se você estiver triste 24 horas por dia, com certeza tem alguma coisa errada. Na maior parte do tempo, você deveria estar se sentindo bem, entendeu? Não vou nem falar de felicidade, né? Na maior parte do tempo, você deveria estar se sentindo bem. Então, assim, você vai sentir tristeza, raiva, medo, óbvio, né? Porque somos humanos, a gente sente. Só que o grande ponto aqui é, assim, viva, né, aquela emoção, deixa ela embora, né? Faz parte do processo, mas de uma forma ativa, consciente, não fique ruminando aquilo. Faça uma escolha, né, de você fazer uma coisa na sua vida que te traga emoção positiva. Né? Então, isso que eu falo que é de atitude, né? Não é ficar esperando as coisas acontecerem, né? E entender como esse mecanismo todo funciona, né? Uma coisa é a realidade, outra coisa é como eu interpreto a realidade, né? E como eu interpreto a realidade, vira a realidade para mim, né? Então, para um pouquinho, né, para pensar, né? Como é que você está interpretando os fatos, né? Muitas vezes, o mesmo fato é interpretado de formas completamente diferentes pelas pessoas. Por quê? Por causa daquela lente, né, que eu falei no começo, que cada um tem com os seus valores e crenças, né? Então, para mim, aquilo foi um evento ruim, para você pode ter sido um evento bom, né? Então, começa a prestar atenção nisso, né? Como é que você está interpretando as coisas que acontecem com você, né? Cada um vê sobre uma perspectiva, né? As perspectivas são várias. O mesmo fato pode ter várias perspectivas. Eu queria aproveitar também, para não esquecer e não deixar passar, temos aqui um correspondente internacional, temos que, né, usar as informações do nosso correspondente internacional. Se é que tem alguma novidade aí na Europa, Davi, conta para a gente o que está acontecendo de novo, se é que está acontecendo alguma coisa nova. Olha só, Davi, conta só se for bom, tá? Coisa ruim, a Eliana pediu para não contar. Vamos tá? manter a positividade, pelo amor de Deus. Por favor. Então já que é para contar só coisa boa, vou colocar aqui meu microfone no mudo agora. Tá bravo o negócio. Enfim, tá fechando tudo. Os governos aqui, eles já estavam com toque de recolher. Mas aí é um gancho legal para a gente jogar isso dentro da nossa conversa, né? Porque como é que a gente tem que entender, então, essas informações, né? Como é que a gente pode pensar positivo dentro de um cenário, dentro da realidade que nos apresenta? E aí o pensar positivo, ele se transformou numa coisa meio que um negacionismo quase, né? Não, peraí, as coisas estão ruins, mas eu vou pensar positivo porque, no fim, vai dar certo. E isso terceiriza um pouco da responsabilidade, né? Então, peraí, eu vou pensar positivo, as coisas não estão ruins e no fim vai dar certo. E isso não é um pensar positivo, isso é uma coisa que o pensar positivo muitas vezes é entender o seguinte, galera, deu merda, a coisa não está como a gente imaginou, mas o que a gente pode fazer para a gente sair do medo? Acho que sair do medo é a principal coisa que a gente pode fazer de imediato. Porque quando a gente sai do medo, a gente está proativo. A gente começa a olhar mais oportunidades nas coisas. Oportunidades não do sentido mesquinho de o que eu posso ganhar com isso, mas oportunidade do que eu posso fazer se eu tirar também o medo da outra pessoa. Porque se eu tirar o medo da outra pessoa, a outra pessoa também pode fazer alguma coisa para outra pessoa. E aí quando você sai do medo, quando você está proativo, você entende o seguinte, cara, peraí, em vez de eu ficar aqui repetindo o que a TV já diz, a TV já faz o trabalho dela, que é explorar o medo. Mas o que eu posso fazer realmente? Olha, por exemplo, aqui esse programa é um exemplo disso. Em vez da gente ficar com medo trancado em casa, não, vamos ligar uma câmera e vamos bater um papo e vamos tentar levar algum conteúdo diferente. Então, isso daí já é você vencer o medo, você já vencer alguma limitação de alguma forma. E existem vários hábitos, várias atitudes que a gente pode tomar. Isso é o pensar positivo para mim. É você entender o seguinte, cara, não tá legal, não tá bem, mas eu posso fazer alguma coisa fora desse ambiente do medo. Se a gente puder vencer um pouco do medo, cara, as notícias já são muito ruins. Se a gente puder vencer um pouco do medo e trazer essa responsabilidade para o agora, lá na frente vai dar certo.
Cara, eu sei lá o que vai ser lá na frente. Não sei. Tá todo mundo errando todas as projeções. Toda hora tem uma... Ontem eu liguei a televisão, já estavam falando uma terceira onda. Gente, terceira onda? Terceira onda, eu não sei o que é uma terceira, tsunami interminável, assim. Então, o que eu já sei que existem restrições na nossa vida agora. Agora, o que eu posso fazer no meio dessa restrição para me tornar um agente transformador? Cara, vamos, né? Acho que isso é o pensar positivo, é o que a gente pode fazer agora de melhor. É isso. Então, diga aí, Eliana. Excelente ponto, né? A verdade é assim, primeiro, né? Medo é uma coisa boa da gente ter porque protege a gente de algumas coisas, né? Verdade. Só que o medo em excesso paralisa. Então, isso é ruim, né? A gente tem que saber dosar esse negócio, né? E tem também uma confusão quando falar pensar positivo é aquela pessoa desconectada da realidade, né? Não, mas não é isso, é como eu falei, né? Tem que ter atitude positiva. Né? Então, vamos supor assim, eu escolher onde vou colocar foco. Está acontecendo uma coisa ruim aqui, eu não nego isso, né? Você falou do negacionismo. Não, eu não nego. É a realidade, tem um monte de gente morrendo, é uma coisa séria e tudo mais. Ok, o que está no meu controle? Né? Lembra daquilo que eu falei, né? O que eu posso controlar, o que eu posso influenciar. E eu focar no que eu tenho controle. E aí, nesse caso que a gente está falando aqui, eu tenho controle sobre os meus pensamentos e as minhas ações. Isso se treina, né? Muita atenção plena aqui, né? Difícil, isso se porque treina. A gente acha que o pensamento vem, né? Mas há um treinamento. E na verdade o pensamento vem mesmo, né? E ele vem baseado nas nossas crenças, nossos valores, né? E aí eu sinto uma emoção baseada no que eu pensei. Né? Se você muda o pensamento, você muda a emoção. Sensacional isso. Eu acho sensacional. Eu ajo ou reajo a partir da emoção que eu senti. Então, não é na emoção que você tem que focar, na verdade, né? Você tem que pensar no seu pensamento, porque o pensamento é que gera emoção, né? Então, como eu estou interpretando os fatos, né? Onde que eu estou focando, qual é o tipo de valor e crença aqui que está me gerando ter essa emoção ruim, vamos chamar assim, né? Emoção negativa, que está fazendo eu ter uma reação negativa. Né? Então, você tem que treinar com atenção plena, se treina isso, né? Entender como esse ciclo funciona, né? De pensamento, emoção e ação, né? E eu focar no que eu tenho controle, né? Então, eu tenho controle, eu me cuidar, né? Eu vou lavar a mão, vou usar máscara, não é isso? Eu fazer o que me cabe, né? E não simplesmente ficar paralisado com medo porque o mundo tá acabando, né? É a catástrofe, né? Os pessimistas de plantão catastrofizam tudo, né? Então, não é para você negar a realidade, mas também não é para catastrofizar, né? É usar de pensamento crítico, né? Muito nesse caso, para você não cair em fake news, né? Para você analisar com racionalidade as coisas que estão acontecendo, né? Para você justamente ter noção do que você pode fazer, né? Quais são as coisas que estão aqui na minha mão que eu posso contribuir para essa pandemia acabar o mais rápido possível, né? Então, esse é o caminho, sabe? O pensar positivo é você olhar para a solução, né? Qual é a parte que te cabe na solução daquele problema? Não ficar ruminando o que já aconteceu, né? Não ficar sofrendo por mais tempo que deve, né? E focar na solução, né? A atitude positiva, como eu falei, né? O que eu posso fazer aqui, agora, sobre esse problema? É isso. Legal. Gente, o papo está excelente. A gente vai estourar o tempo. Daqui a 1 minuto a gente estoura nosso tempo. Então, quer dizer, é muito papo bom para pouco tempo, né? A gente deixa já um convite para você, Eliana, voltar para a gente continuar essa conversa, né, numa próxima oportunidade, porque o convite fica já oficialmente feito. Entendeu? Porque é muito papo legal, é muito papo bom, é muito conteúdo bacana. E você também joga a bola para cima, né? Eu já estou aqui todo animado, vou passar o meu dia hoje todo animado, porque é bom escutar as suas palavras, é bom escutar quem levanta, né? Quem de fato levanta a bola, faz você pensar,
estimula o senso crítico. Eu sempre falei isso, mas escutando você falar é muito legal, é muito bom mesmo. A gente bom, aqui obrigada. Fica até mais animado, né? E eu vou aproveitar também o seguinte, eu vou aproveitar para as considerações finais, minha bancada, deixando a Eliana para fechar o M de hoje, por último, né? Para fechar o M de hoje. E antes de passar a bola para vocês, eu deixei três postzinhos do Momento Audiência aqui, para a gente também fechar de uma maneira até engraçada, de certa forma, que Marcelo, ele mandou aqui para a gente o seguinte: o João Dória proíbe jogar bola, caminhar na praça, tomar umas com os amigos no boteco, ir no shopping. Pô, o cara não é um governador, o cara é uma esposa. Aí... Enfim, aí vem o Luiz com Z, que aqui tem o Luiz com Z e o Luiz conhece. Ele manda aqui para a gente o seguinte: em São Paulo, se você for comemorar o Natal em família, vai ser preso. E se for preso, vai ser solto para passar o Natal com a família. Enfim, são coisas, né, que estão acontecendo aí. Os memes. Mas olha só... no Acre não, pô. O Acre pois aí, ó, no Acre já está diferente. Né? Não, mas você está falando, hein, Sandro? São leis esdrúxulas que acontecem, né? Que surgem. Para você ter ideia, quando eu saio de casa, e eu deixo um link aberto aqui no meu telefone com as leis que estão vigorando no país, né, no estado de emergência, porque eu escuto muito assim, o policial me parou e me deu uma dura, ou me deu uma multa, não sei o quê. E acontece que existem muitas leis esdrúxulas, então eu saio com as leis porque eu sei que eu estou dentro da lei. Mas, às vezes, nem um agente da lei, ou, às vezes, as pessoas estão tão confusas com o que pode, o que não pode, que horas pode, o que deve, o que não deve, que, assim, tá meio um estado caótico das coisas. Então, isso a gente precisa observar também, sabe? Existem muitas leis esdrúxulas, existem, por exemplo, as leis aqui, no Brasil eu sei que também tem, mas aqui, por exemplo, no final de semana, o supermercado fecha 13h. Cara, você vai no supermercado de manhã, aglomera a festa. Lógico. E aí a lei tá conseguindo gerar o que ela queria evitar, que era a aglomeração. Exato. Então, assim, isso é uma lei esdrúxula. Aí você vai caminhar na praia tal hora, pode ou não pode? Diz a lei, cara. Lê a lei e vê se você está dentro ou fora. Mas, assim... Aqui a gente não podia tomar sol, mas podia mergulhar, né? Pois é. Coisa muito você tem doida. que passar pela areia para chegar na água, e aí? Se você estivesse na água, você não era multado, mas se estivesse na areia, era. Oi? Faz sentido. Muito louco. O Márcio, aqui, para fechar o Momento Audiência, ele fala: se você tem medo de engordar com a comilança do mês de dezembro, beba cerveja ou vinho 2 horas antes de começar a comer. O álcool tira o medo. Enfim, gente, brincadeiras à parte, programaço hoje. Eu vou pedir para vocês as considerações finais. Quem quiser também, aproveitando essa consideração final, dar uma dica de livro, que a gente sempre dá nesse momento uma dica de livro, tudo bem. Quem não quiser também. Gente, eu vou deixar uma dica de série, né, de seriado da Netflix, que, se eu não me engano, eu não sei se eu vou falar o nome certo, é o Gambito da Rainha. É uma série sensacional, muito legal. Pode assistir, não é não? Eu não assisti porque eu fiquei com preconceito do nome. Eu vi e falei, Gambito da Rainha, eu não assisti isso não. Pode assistir, que é uma coisa que... Olha, eu não botei fé também no início, achei que era uma coisa mais aguinha com açúcar e tal, mas é sensacional. É o nome de uma jogada, Raquel. Exatamente, mas eu achei esquisito. Eu falei, eu não quero ver isso não. É sensacional. Então, minha dica hoje não vai ser um livro, vai ser Gambito da Rainha, Netflix. Com certeza você vai gostar. Bom, vamos lá. Começando na Ladies First, começando com a Raquel aqui na nossa bancada. Raquel, suas considerações finais. Bom, foi um prazer estar aqui hoje. Achei esse programa muito especial, tema muito interessante. Fiquei pensando o quanto a gente se dedica a tantas coisas e não se dedica a treinar a mente, né? Então fica essa reflexão do treinamento quanto à mente, quanto ao pensamento, e que a gente não fique só no pensamento e que parta para a ação também, porque eu vou corrigir aquele ditado, né?
A fé, ela não move montanhas, ela ajuda a mover. Então, o pensamento é a mesma coisa, ele vai te ajudar a chegar em algum lugar, mas a gente tem que fazer. Acho que essa foi a lição hoje. E quero indicar um livro chamado Maior que o Mundo, do Hernani Cardoso, que é uma história de um rapaz de subúrbio do Rio que sofre gordofobia, né? E ele conta a história dele de uma forma engraçada. E é um livro bem bacana que está sendo vendido pela YouBook, plataforma digital. E eu estou lendo agora e estou gostando bastante. Então, é a minha indicação. Literatura. Boa. Muito legal. Muito legal. Bom, Davi, vamos lá. Vamos agora para as suas considerações finais. Considerações finais, assim, alguns insights que a gente pode tirar aqui da conversa de hoje é o seguinte: a gente está falando, a gente fechou falando sobre pensamento, né? E aí, como a gente controlar os nossos pensamentos? Cara, parece impossível a gente controlar nossos pensamentos, mas a gente pode entrar nessa, que é o seguinte: a gente começar a entender as informações que chegam para a gente. Todas as informações são estímulos. O que a gente lê, o que a gente assiste na TV, na Netflix, no YouTube, as pessoas que a gente conversa, essas pessoas, elas estimulam a gente. E se a gente começar a consumir conteúdos mais produtivos para a nossa vida mesmo, coisas que a gente, enfim, saia do medo e entre numa coisa mais produtiva, a gente vai começar a treinar os nossos pensamentos. E o pensamento é o ensaio das nossas ações. Então, se você quiser mudar o teu frame de pensamento, começa a pensar o seguinte: cara, faz sentido ficar assistindo essa TV aberta o dia inteiro? Faz sentido ficar ouvindo essa música lixo de não sei quem me abandonou? Não sei, pô, pelo amor de Deus, cara. Pô, vê alguma coisa melhor para tua cabeça. Sofrência, cara, sabe? Vê alguma coisa melhor para tua cabeça, você vai ver que os seus pensamentos, você vai começar a ter insights melhores, você vai se jogar no mindset diferente. Cara, é isso, é assim que você treina o seu pensamento, é você escolhendo que tipo de conteúdo vai começar a entrar na sua cachola. E aí eu já pego um gancho para uma dica de livro, que é o seguinte: no Startup Pós-Digital, o meu livro, Como a Cabala, Física Quântica e o Vale do Silício podem transformar o seu propósito em startup. Então, últimos dias com promoções na Amazon, você pode começar a ler gratuitamente, não gostou, não paga. Então, assim, o gerente ficou louco na Amazon, o Jeff Bezos ficou louco, e eu estou nessa loucura. Então, para você aí que está pensando em que tipo de conteúdo eu posso me cercar, fica aí a dica do Startup Pós-Digital para você. Eliana, muito legal ter aqui com você com a gente. Pô, show de bola, legal. Bom, gente, vou passar logo a bola para a Eliana encerrar o M de hoje, mas antes eu quero agradecer para você que nos acompanha sempre, seja sempre muito bem-vindo. E para você que está assistindo o programa pela primeira vez, também seja muito bem-vindo. Propomos análise e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E não se esquece de ir lá, dar um like nessa entrevista, ativar o sininho e a inscrição, né? A inscrição é seguir, né? Que diz lá. Enfim, se inscrever no canal. Então, vamos que vamos. Agora a bola está contigo, Eliana. E só para dizer também, pessoal do Acre, estamos juntos, hein? É só brincadeira. Todo mundo se inscreva no canal, e para o pessoal do Acre, a gente vai mandar aqui a caixa postal para a galera se comunicar aqui com a gente. Por favor. Olha, bom, acho que como recado final aqui, né, eu queria deixar claro que é possível a gente desenvolver as forças de caráter, né, e a gente usar de forma consciente para a gente ter mais bem-estar e realização, como eu expliquei, né? E uma maneira de você descobrir quais são as suas forças, né, tem um teste que eu vou deixar aqui para vocês fazerem no site viame.org, Via de Velhos in Action, que é o instituto, né, que fez esse instrumento. Então, você vai lá, você responde o questionário, ele vai trazer aquela lista das 24 forças. Façam, é muito bacana. Dá uma lidinha lá no significado delas, né? E acho que o ponto, até como o Davi falou aí, né, é consciência, né? O que eu estou fazendo, né? É fazer melhores escolhas, o que eu estou consumindo, como é que eu estou usando o meu tempo, né? Para eu entender também o que é importante para mim, né?
e depois eu desenvolver os meus recursos internos, né? Então, forças de caráter, por exemplo, é um recurso interno. Emoção positiva é um recurso interno, né? Tem até estudo que fala que melhora a minha criatividade, evita doenças, né? Então, tem uma série de benefícios, que é um negócio que vale a pena prestar atenção, né? Então, eu indico isso para vocês. E livro, não poderia deixar de ser, eu indico Florescer, do Martin Seligman. Maravilhoso, né? E agradecer muito o convite de vocês, adorei o papo, e eu aceito o próximo papo também. Yes! Muito bom. A gente pode explorar essas forças todas, né? Que muito a gente bom. mal falou. Muito bom. Seja muito bem-vinda. Vamos marcar sim. Gente, muito obrigada. Vamos agora. Mais um programaço. Muito bom. Muito obrigado, Davi. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Eliana. A gente se vê sim no próximo encontro. A gente se vê com você do outro lado da telinha todos os dias de segunda a sexta-feira aqui no M. Muito obrigado. Beijos e abraços. Valeu. Obrigada.